Aleluias. Vou sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus. Que bom rever os amados irmãos mais esta tarde e noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Estamos vivendo um novo tempo, amém? E nós temos um hino. Qual é o nome do hino? Qual é o nome do hino? Hã? Novo tempo? Aleluia, temos um hino. E a pergunta: quantos fizeram essa oração durante essa semana? Essa canção que nós entoamos é uma oração, não é? Quantos de nós temos feito essa oração? Ou temos feito essa oração só nos cultos de domingo? Alguns dias atrás eu compartilhei um testemunho. Deus me dá uma palavra. E essa palavra é uma palavra, Camila vai me ajudar. Mainite. A palavra que veio do Senhor para mim. Mainite. Rogério. Mainite. Em português. Todos os dias. Amém. Então, esse novo tempo, essa oração do novo tempo, nós devemos fazer elas todos os dias. Devemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, todos os dias. Não é? Que esta verdade seja para mim, para você, e para toda a nossa casa, não é? E nós possamos praticar todos os dias essa oração. E falando em novo tempo, este ano nós estamos, desde que o primeiro culto, nós temos falado sobre crescimento, não é? E no crescimento, nós já vimos que estamos precisando crescer em compromisso, não é? Compromisso com Deus, compromisso com o ministério, compromisso com o mundo. Também vimos que precisamos crescer em relacionamento. E aí também crescer em relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Não é? Quando o presbítero trouxe essa palavra, ele trouxe lá a história do samaritano. Não é? Então que nós possamos crescer em relacionamentos com o próximo. E para crescermos com relacionamento com o próximo, nós temos que crescer no nosso relacionamento com Deus. Na última semana, vai vendo, crescer, né? A palavra crescer. Então, da palavra crescer, precisamos crescer no evangelismo. E para crescermos no evangelismo, precisamos estar revestidos de poder. E a pregação da última semana, ela abordou esse aspecto, que é pelo Espírito Santo que nós temos um crescimento. E só para entender o que é crescimento. Crescimento é quando nós estamos avançando. Então, eu quero começar hoje, que nós vamos falar que precisamos crescer em santidade. Vem uma reflexão para nós.
já se passou 31 dias do novo tempo chamado 2016, amém? 31 dias. Então a pergunta para nós refletirmos. Nesses 31 dias, o quanto nós avançamos? O quanto nós crescemos? Não é? Porque se lá no dia 1º nós tínhamos 365 dias, hoje, depois de hoje, nós temos 334 dias para este tempo chamado 2016. Então, precisamos crescer. Abra sua Bíblia comigo. Na carta aos Hebreus. E nós vamos ler um capítulo todo. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. E vamos ler o capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos santos, repita comigo, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Repita, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel o que o constituiu, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Repita, o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Repita essa frase, conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Repita, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei com essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós
que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Rogério, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Espírito Santo de Deus nos dirija, nos mova, nos conduza, em nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra, ele começa dizendo, irmãos santos. Então, essa mensagem é para mim e para você, amém? Irmãos santos. E aí ele vai fazer uma consideração. Mas antes de fazermos uma consideração, vamos ver uma figura aqui. Santidade, aí tem uma figura. Uma figura. Dá para ver? O irmão vai ajudar ali. Então, qual que é o problema? Qual que é a questão que nós vamos tratar hoje? Antes de Cristo, eu e você estávamos do lado de cá. Tendo consciência ou não disso, nós estávamos do lado de cá. Não é? E entre nós e Deus existia um abismo. Só que nós agora estamos falando para irmão santo. Então nós estamos falando para crentes. Nós estamos falando para crentes em Deus. Amém? E no começo desse ano, uma irmã veio aqui e profetizou uma visão que ela teve. Tinha crente em Deus caindo num abismo. Caindo na escuridão. Vivendo nas trevas. Ouça, escuridão é a ausência de luz. E aí, nós vamos considerar quem é a luz. Então, se tem crente em Deus caindo ali, nós costumamos contemporizar essa palavra. Eu chamo de iniquidade, chamo de transgressão, chamamos até de, é um pecadinho, é uma coisinha de nada. Então, eu e você, muitas vezes, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas condutas, muitas vezes nós estamos cometendo essas coisas. Mas o nome que a Bíblia traz para isso chama-se pecado. Qualquer outro nome que nós possamos chamar, isso chama de pecado. E quando nós falamos num novo tempo, nós já estamos vivendo numa outra condição. Já estamos vivendo numa época em que nós já nos entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus. Já aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Já nascemos de novo.
Então, já vivemos nesse tempo. Então, como isso pode acontecer? Como isso pode estar acontecendo com o crente em Deus? Como isso pode estar acontecendo? Um recente estudo, ele disse assim, olha, sabe a questão nossa, uma grande questão do ser humano, é que nós somos acostumados, adquirimos um hábito de procrastinar. E aí nessa pesquisa aparece um dado estatístico que me chama a atenção. Chama assim, 99% das pessoas, eles procrastinam. Procrastinar é adiar, é enrolar, é deixar para amanhã, deixar para lá. E a palavra está nos chamando a atenção hoje. Se ouvirmos a voz do Senhor hoje, não é? Mas aí eu parei para pensar, nossa, então tem 1% que não procrastina. Aí eu cheguei a uma conclusão, lendo a palavra do Senhor, eu cheguei à conclusão que esses daí, esses 1%, eles são grandes mentirosos. Porque, assim como a Bíblia diz, não é? E todos pecaram, eu também tenho convicção que todos procrastinam. Todos. Eu, para me levantar, tenho horário para levantar, tenho muitas coisas para fazer, tenho que dobrar o meu joelho, orar ao Senhor, tenho que fazer a leitura bíblica, tenho que fazer um devocional, e tenho que fazer todas as outras coisas que preciso fazer, mas para levantar, às vezes não é nem o despertador, esse que a gente começa a fazer um barulhinho, daí a gente fica procurando assim, e acerta um botão lá, nem sei como, e é um tal do soneca, e ele para de fazer barulho. Mas aí a gente fica ali, então, já está na hora de você levantar. Já está na hora de você fazer essa oração do novo tempo. De você dobrar o joelho, me louvar, me adorar, agradecer por mais esse dia que o Senhor nos acrescentou. São mais 24 horas que Ele vai nos conceder, não é? Mas para levantar. E vai passando o tempo. E vai passando o tempo. Nossa, tem que levantar mesmo. E vai passando o tempo. Passa 5, 10, 15, às vezes 30 minutos. 30 minutos que eu podia estar usando, tempo precioso que Deus nos dá, para fazer, no mínimo, uma oração. No mínimo, um devocional, uma leitura bíblica. Então, todos nós procrastinamos em alguma coisa. Eu estou citando um exemplo, mas em outras coisas também procrastinamos. No exemplo que o pastor acabou de colocar, chego em casa, cheio de vontade, vou lavar a louça. Mas às vezes eu olho para aquela louça, e olho para casa, procuro alguém, olho para a louça, e eu resolvo procrastinar. Daqui um pouco. Deixa a louça aí. Aí a louça, sabe o que acontece? Ela vai juntando, não é? Se era um prato, ele vira 2. Se era 2, vira 4. Porque vai juntando e a gente vai procrastinando aqui. Então, pegando esse exemplo, muitas vezes nós também estamos procrastinando o nosso crescimento. E aí vem, então, tantas coisas em que precisamos crescer, nós ainda estamos no S, e ainda tem outras letras que virão, e ainda virão outros crescimentos que são necessários. Não é? Então, para que então
que nós precisamos crescer em santidade? Para quê? E essa pergunta então vem vindo. E aí, nas orações, Senhor, para que então que eu preciso crescer em santidade? Porque se escuridão é ausência de luz, então eu preciso da luz. E essa luz, ela tem um nome. Essa luz tem um nome. Por que acontece nessa figura? Porque eu sou crente em Deus. Eu sou crente, mas mesmo assim estou naufragando. Mesmo assim estou nesta vida de transgressão, iniquidade, que tudo é uma coisa só, pecado. Então o que nós precisamos? Quando lemos essa passagem, a primeira coisa que o autor de Hebreus diz: considerai a Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. Então, quando nós colocamos aqui essa figura, considerando Jesus Cristo, põe a outra, por favor. Considerando Jesus Cristo, olha o que acontece na figura. Quando consideramos Jesus Cristo, começa a ver um caminho. A irmã no testemunho disse, tem um caminho, tem uma verdade, tem uma vida com Deus, não é? Então, quando nós consideramos a Cristo, quando estávamos deste lado de cá, pavimentando no caminho de Cristo, nas verdades de Jesus e caminhando para a vida em abundância, como diz a palavra de Deus. Então, nós começamos a pavimentar a nossa vida. Nós começamos a construir esse caminho. Nós começamos então a seguir. Amém? E aí, o que vai acontecendo? O que está acontecendo quando então estamos pavimentando isso? Está acontecendo o que a gente chama de santificação. Santificação então é o quê? O que é santificação? Eu fiquei dias perguntando, Senhor, o que é santificação? Ele diz, simplesmente, quando você deixa aquela vida, você nasce de novo. Você nasce de novo para quê? Você nasce para uma nova vida. Você nasce para um novo estilo de vida. Em que você então agora está firmado com confiança, como diz nessa palavra. Basta que eu esteja com confiança, firme, seguindo esse caminho, pavimentando isto na minha vida, na sua vida. E essas verdades estão aonde? Como a irmã disse, está aqui. Ah, mas eu não consigo carregar esse tijolão em todo lugar que eu vou. Mas tem uma coisa que você leva em todo lugar, até no toirê, até em qualquer lugar, até para a beira da cama, você leva o aparelhinho que todo mundo tem, que a irmã falou. E nesse aparelhinho tem diversos aplicativos, diversas Bíblias. E essas Bíblias, acreditem, tem vários planos de leitura que nós podemos fazer Mainit todo dia. São planinhos de leituras até rápidos. Uns de 4 dias, uns de 6 dias, tem uns de 21 dias. Todo dia, em todo o tempo, nós podemos estar fazendo isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Deus, Ele foi misericordioso com todos nós. Ele deu para mim e para você 24 horas. Então, em 24 horas, não ter um planinho de leitura, não ter
um momentinho que você vai lá ler 1, 2, 3 versículos, para que esteja então pavimentando esta ponte, firmando essa ponte, deixando essa ponte muito firme, que daí pode vir dixim, pode vir tempestade, pode vir lá circunstâncias, pode vir o que for, eu estou com confiança firme, sedimentando este caminho. Não é? Então, quando nós paramos para pensar e meditar um pouco nessa palavra de Deus, nós vamos vendo as verdades de Jesus. Em 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, quando você vê a obra que Jesus fez, e que nós reconhecemos, quando entregamos a nossa vida para Ele, quando nós nascemos de novo, e aí vem a palavra, que acrescenta tudo isso. Nós precisamos nascer de novo, Mainete. E o Rogério disse, todo dia. Todo dia nós precisamos nascer de novo. E aí o que nós estamos fazendo então? Estamos participando desse processo de santificação. Cada dia esta ponte, ela fica mais e mais forte, mais enraizada em você. E então, a sua vida começa a ser transformada. Então você vê muitas pessoas sendo transformadas. E que aos nossos olhos, nos parece, nossa, aquele parece louco. Mas a palavra de Deus diz que ao normal, as pessoas que têm Jesus, as pessoas que têm o Espírito Santo, as pessoas que entenderam esse caminho, essa verdade e rumam realmente à vida, eles se tornam pessoas diferentes. E aí que está o processo. É você viver de uma maneira diferente. Então, se você tem se irado facilmente, que é uma característica de ser humano. Irar é uma característica de ser humano. É marido com esposa, esposa com marido, pais, filhos, avós. Muitas pessoas, elas, em momentos diversos, coisas acontecendo, é comum nós irarmos. Mas a palavra de Deus diz, irai-vos. Então Deus sabe que isso faz parte da nossa vida. Mas Ele diz o quê em seguida? Irai, mas vós não pecais. E por que você faz isso? Porque você está pavimentando, Mainete, todo dia, com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. Então esse caminho vai ficando sólido. Então você vai caminhando para crescer em santidade. Então isso é muito simples. Só que o ser humano gosta, às vezes, de complicar um pouquinho. Não é? Gosta de complicar. Então, ser santo é o quê? Ser santo é eu estar separado das coisas do mundo e estar conectado com Deus. Mas para estar conectado com Deus, eu preciso do caminho. Eu preciso de Jesus. Por isso que quando recebemos uma palavra de Deus, que tem crente em Deus,
naufragando, é porque ele deixou de pavimentar o caminho em Jesus. Deixou de considerar Jesus Cristo, como diz esta palavra que lemos. Não é? Então, o que é que nós precisamos então para crescer em santidade? Do que será que nós precisamos? Precisamos nos agarrar nesse caminho, nessa verdade, nessa vida em abundância. Precisamos ter um relacionamento firme com Jesus. Disso que nós precisamos, não é? Então, tem um texto lá em João, 1 João. Antes, vamos ler Provérbio 20:12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez a ambos. Então, todo mundo tem ouvido, todo mundo está vendo, ok, foi Deus que fez. E aí, em 1 João 4,14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, Jesus veio para nos salvar. Só que nós complicamos um pouco a nossa vida. Se ele veio para nos salvar, então por que que nós não nos agarramos a ele? Porque ele significa o caminho, a ponte para eu ir para lá. Ou alguém aqui quer ficar do lado de cá? Em sã consciência, quem quer ficar do lado de cá? Todo mundo quer ir para lá. Todo mundo, sem exceção. Só que muitos, como diz essa palavra, estão perecendo. Vamos usar um exemplo da própria Bíblia. Esse exemplo está lá no Velho Testamento. Então, o povo de Deus estava cativo aonde? No Egito. Aí, Deus vai levantar um homem de Deus, não é? Chama Moisés, para ser o libertador daquele povo. Então, não vou me ater ao como aconteceu, mas Moisés é usado por Deus e Moisés faz isso. Só que Deus usa duas pessoas. Usa Moisés e usa o irmão dele, Arão. Arão tinha a função de ser o sumo sacerdote e Moisés era o apóstolo. E essa palavra abre: considerai a Jesus Cristo, que é apóstolo e sumo sacerdote. Então, Jesus Cristo hoje representa o que Moisés e Arão fizeram lá naquele tempo. E aí, quando então, inicia essa jornada rumo à Terra Prometida, a Terra Prometida está lá. Então, rumo a essa jornada. Então, se passa 40 anos nesse percurso. E essa palavra, ela relembra que muitos que saíram de lá pereceram no deserto. E aí a pergunta fica: nossa, então tirou do Egito para morrer no deserto? Então, mas Deus é culpado disso? Muitas vezes eu e você começamos a culpar Deus por um monte de coisa. As nossas dificuldades, por que nós passamos, circunstâncias. Nós nunca consideramos, Deus está nos provando, Deus está nos lapidando, como foi dito aqui, Deus está sendo o oleiro na minha e na sua vida. Nós sempre passamos a ser pessoas que vamos, em última instância, murmurar. Mas a gente fala: não estou murmurando, eu estou aqui me lamentando, eu estou aqui reclamando, eu estou aqui lamuriando. Mas o que isso é? Murmuração. E murmuração é o quê? Pecado. Não tem. A palavra de Deus que está dizendo. Não é? E aí então nós cometemos as mesmas coisas que aquele povo, durante aqueles 40 anos de travessia no deserto, estava fazendo.
E aí quando nós fazemos isso, olha o que vai acontecendo nessa ponte, nesse caminho. Ele vai ruindo alguma coisinha. Toda vez que você dá uma pancada nele, a casa do Rogério é novinha, mas ele fortão do jeito que ele é, se ele começar a pegar lá algum lugar da casa dele, começar lá todo dia, descarregar a ira dele ali, dando um murro ali, todo dia ele faz isso. Aquilo por mais forte que seja, no tempo ele vai ruindo. E se pegar num ponto vital da estrutura da casa, o negócio começa a ficar ruim. A estrutura é afetada. Então, quando começamos a afetar a estrutura, então esse caminho que estava bem pavimentado, estava direitinho, ele começa então a aparecer umas brechas, umas fendas. E lembra então que nós temos um verdadeiro inimigo? Esse verdadeiro inimigo, em João 10:10, ele diz que tem uma função: roubar, matar e destruir. Em outra parte da Bíblia, diz assim que ele só pode ficar ao derredor. Ele fica ao derredor e fica procurando pessoas para dragar. E como que ele pode fazer isso? Se a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, ele não pode tocar. Então, como que esse verdadeiro inimigo pode agir na nossa vida? Se ele não pode nos tocar, então como há de ele agir nas nossas vidas? É quando nós mesmos, eu e você, começamos da causa e começamos a gerar brechas. Então ele vem nessa brecha e começa então, por essa brecha, por esta fenda, ele começa então a agir. Ouça, esse verdadeiro inimigo é inteligente, é sagaz, ele conhece toda a palavra de Deus, e ele sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus Cristo, e sabe quem é o Espírito Santo. Ele sabe tudo isso. Então ele tem as artimanhas, ele consegue fazer isso de uma forma bem sutil, que parece até transparente aos nossos olhos. Mas os nossos olhos, eles passam a não ver quando nossas atitudes, quando as nossas motivações, quando tudo que nós fazemos começa então a dar causa para aquela fenda aumentar. Então ele começa a entrar ali e a fenda começa a aumentar. E veja, isso já está abalando a estrutura. O que é a estrutura? É a fundação. É onde tudo está baseado. É onde tudo tem que ser muito bem feito. Não é? Todos os materiais ali que vão estar na fundação têm que ser rigorosamente dentro da especificação. Porque aqui nós estamos nesta terra onde nós nem percebemos, mas todos os dias, Mainit, todos os dias a terra faz isso. Todo dia mexe. Só que muitas vezes nós nem sentimos. Eu já estou aqui há quase 8 anos. Se eu falar para vocês que durante 3 vezes só, eu acho que mexeu. Eu acho ainda. Nem é certeza que mexeu. Nem naquele dia aquele de 9 e tanto, sei lá quanto, qual a intensidade que deu, que devastou toda aquela região lá de cima. Até nesse dia, eu estava trabalhando no Caixá, uns parece que caíram. Oxi, caiu por quê? Né? E eu estou lá trabalhando, então, tinha tremido. Parece que tremeu.
depois você vai ver o desastre que foi, tudo aquilo que, né, todos vocês se lembram muito bem. Então, mas foi só, para nossa impressão, foi só, parece que tremeu. Assim é a sutileza que o inimigo tem trabalhado na minha e na sua vida. Então ele entra ali e vai mexendo, e você nem sente. Alguns sentem, parece que hoje está ruim. Parece que hoje eu vou precisar brigar com alguém. Parece que hoje eu vou precisar, se eu pegar meu filho, se eu pegar minha filha, se eu encontrar aquele irmão. Então, muitas vezes, eu e você não estamos sentindo o que está acontecendo. Mas, se aquela profecia da irmã é uma verdade, é uma realidade na vida de um crente, então nós precisamos realmente estarmos considerando muito mais do que nós estamos fazendo. Considerando o quê? Considerando Jesus Cristo. Porque diz a palavra lá, não é? Vou ler um trecho aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós ouvimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestado e que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. É com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, olha só. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, estamos fazendo parte daquele 1% de grandes mentirosos. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, buscando aquela estatística de novo. Então, de repente, alguns estão se enganando a si mesmo. Quando veste uma camisa, mas quando veste essa camisa, ele não está pavimentando esse caminho. Não está. Coloca outra projeção para mim, a outra figura, por favor. Que tem Cristo, uma figura colorida, essa. Amém. Então, quando nós realmente vestimos a camisa, fisicamente a camisa de Jesus, não é? Então, para quem está vendo, cristão. Estou vendo uma camisa de Jesus, não é? Só que não basta só colocar a camisa. Colocamos a camisa, mas olha aqui, ó. Ainda continuamos separados de Deus. Ainda continuamos com uma vida frustrante.
ainda continuamos sem alegria, ainda continuamos que os dias maus fazem o nosso humor mudar, fazem as nossas ações mudar, fazem que nós enxergamos o outro de uma forma, nossa, nem vem, hoje não chega nem perto de mim. Né? Então, vestimos a camisa de Jesus, mas não somos de Jesus. Tudo que nós propusemos a fazer, tudo que nós queremos ter, queremos fazer, nós precisamos então passar por fazer algo. Mas para fazer esse algo, sabe qual é a motivação? O que te leva a fazer algo é você ser. Então, se nós estamos vestindo uma camisa de Jesus Cristo, então, para fazermos a diferença, para crescermos e avançarmos, precisamos ser o quê? Cristão? Não. Precisamos ser, então, discípulos. Discípulos de Jesus. Outro dia, minha filha perguntou para mim, me perguntaram se eu sou evangélica. O que você respondeu? Eu fiquei assim. Eu devo responder o quê? Que eu sou cristã? Não. Você não é evangélica nem cristã. Porque de repente isso soa como estar só vestindo a camisa. O que vai fazer a diferença? O que vai fazer com que nós estamos avançando no nosso crescimento em santidade? É nós sermos discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos de alguns pré-requisitos. Hoje, muitas vezes, nós não somos exemplos, porque a palavra de Deus diz, buscais a vida eterna, mas não olha a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que se testifica de Jesus. É aqui que fala de Jesus. Sabe qual é o tema desse livro? Desde Gênesis até Apocalipse. Qual é o tema? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando a gente está olhando lá no Primeiro Testamento, é a preparação da vinda do Messias. Não é? É a preparação de Jesus Cristo, da vinda de Jesus. E daí tem um tempo, um hiato, um momento de 400 anos que há um silêncio. Por causa de quê? Silêncio da parte de Deus. Por causa de quê? Por causa daquela palavra, que nós não gostamos nem de falar, mas não tem outra para expressar. O pecado do ser humano. Então 400 anos de silêncio. Mas aí quando abre o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, já abre lá com o nascimento de Jesus Cristo. Não é? Então, toda a Bíblia ele vem falando. Quando você vai ver lá em Apocalipse, está falando o quê? Está falando que Jesus vai voltar. Quem crê nisso? E se ele vai voltar, diz a palavra do Senhor, que vem buscar os seus santos. Por isso ele recomendou, sede santos, porque eu sou santo, Jesus Cristo é santo. Então ele vem buscar os seus santos. E seus santos estão aqui, seus santos estão na igreja, os seus santos estão congregando, os seus santos estão buscando ao Senhor. Mas é preciso que nós continuemos avançando
na nossa santidade. E como fazendo isso? Como fazendo isso? Como nós demonstramos que Cristo faz parte da nossa vida? A palavra de Deus diz assim, que nós não nos cansemos de fazer o bem. Porque ontem eu estava meditando um pouco nessa palavra, e ele me faz voltar num texto lá em Gênesis. Falei, mas Senhor, eu quero ir para lá. Você quer ir para lá, mas volta para cá. Então vai lá em Gênesis e vai ler um texto que algumas Bíblias têm lá assim, a sua deve ter também, a Torre de Babel. A Torre de Babel. Mas Senhor, lê esse texto, eu vou te passar uma mensagem. Olha só, nesse texto, é um texto assim que a gente vê o próprio Deus reconhecer que houve unidade no ser humano. Esse texto, o próprio Deus reconhece. Nossa, agora esse povo descobriu o que é a unidade. Só que, para que o povo estava unido nesse episódio? Eles estavam querendo construir isso que a gente chama de Torre de Babel. Para quê? Para chegar lá no céu através dessa Torre de Babel. Então diz lá que era um negócio enorme. Imagine naquele tempo construir esse negócio enorme. Então, mas o povo tinha lá unidade. Mas unidade por um propósito mau. Um propósito contra a direção do caminho de Deus. Porque Deus quer a unidade, sim. Não é? Como esse próprio texto diz. Que nós queremos que eles tenham unidade como eu, Jesus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, temos a unidade. E se nós estivermos unidos com Jesus, nós somos templo do Espírito Santo. E aí então nós temos uma unidade, que é perfeita. Mas naquele momento, Deus tem que intervir. Deus tem que intervir porque a finalidade daquela unidade era maligna. Era utilizada pelo inimigo para fazer aquilo. Então foi dali que ocorre, que Deus chacoalha tudo lá, e o que era uma só porção de terra passa a ser 5 continentes, e aí distribui lá costumes, línguas, tudo diferente. Mas aí, o que Deus faz em outro momento? Agora anda para cá na Bíblia. Então, semana passada, o profeta de Deus disse, ficai aqui, neste lugar, em jejum e oração, ficai aqui até que sejais revestidos de poder. E o que era esse revestimento de poder? O que era? Era simplesmente Jesus enviando aquele que ia nos ajudar, aquele que ia nos consolar, aquele que nos momentos em que nós mais precisamos, nós precisamos dele, Espírito Santo. Muitas vezes eu e você damos glórias a Deus, damos glórias a Jesus e esquecemos de agradecer o Espírito Santo. Quem aqui ainda faz uma oração? Bom dia, Espírito Santo. Me ajude na peleja de hoje. Quem faz? Jesus Cristo, Ele nos ajuda, Ele nos protege. Vou contar como Ele nos protege. Essa semana, nevou aqui na região. Nevou onde vocês estão também? Segunda-feira? Nevou? Pouquinho. Nevou.
E esse pouquinho que nevou, o que acontece? Nevou de madrugada, então ele neva, fica uma camadinha fininha, só que na manhã, essa camada fininha com o frio, como é que ele fica, irmã? Congelado. E aí, congelado, quem estava de salto alto nesse dia? Alguém estava de salto alto? Consegue andar de salto alto naquela pista? Então fica muito escorregadia, não é? Então, essa oração preventiva, né? Pedindo, clamando ao Espírito Santo para nos ajudar, antes de você fazer qualquer coisa, ele é importante. Então vou contar, segunda-feira, essa nuvenzinha, não é? Então, o que aconteceu? Estava muito liso e eu costumeiramente fiz a minha rotina. Qual é a minha rotina? Fui de carro, levei minha esposa até a estação, toma cuidado, vai com cuidado, uma oração preventiva. Senhor, leve e a traga debaixo da sua proteção, cuida dela. E ela foi, tinha comprado uma botinha especial, porque sabia, Deus já sabia que ia acontecer. E está muito liso. Comprou uma botinha para ajudar, ela foi. Depois eu fui lá buscar, fui levar a minha neta, também fui de carro, fui lá e levei a minha neta, também estava escorregadio, não é? Ali é um arrozal, ali quando está de neve você nem sabe onde é a pista, onde é o arrozal, tem que tomar cuidado. Levei, deixei ela lá, então fica com Deus, Deus proteja, o Espírito Santo ajude, oração preventiva, pela minha filha que ia de bicicleta, meu filho que foi de bicicleta, enfim. E eu fui de joguinha. Fui de joguinha, como sempre faço, de joguinha. Deixei o carro lá, 7h40, cedo a beça, porque entro às 8, 5 minutos o tempo de casa até o Caixá. Fui lá, peguei a minha joguinha. Tá escorregando, hein? Aí fui. Aí ali onde eu estou, o Iuacura, tem um riozinho, atravessa a ponte do lado de cá e Comac. Aí peguei ali a beirinha ali, fui, camadinha de gelo, como a irmã falou, e vai ali, tá ok. Vou entrar na pista. É movimentado ali. De manhã é caminhão, é carro, é bicicleta, é pessoas de joguinho, de moto, pessoas andando a pé, movimentado ali. E aí então eu entro com cuidado e vou dar a primeira acelerada, já é uma curva. O que acontece? Pequena aceleradinha, a joguinha ela vira, não é? Coisa muito rápida. A joguinha foi para lá sozinha, até ali onde está o Rogério mais ou menos, e eu caí também. Rolando um pouco no chão, muito rápido, não sei como que foi. Levantei, estou no meio da rua, no meio da pista. Olha ali, não vê, né? Olha ali ninguém e sai correndo. E sair correndo numa pista dessa, imagina, eu não estava de salto alto, estava de tênis, mas e patinando ali, tentando correr, patinando, a motinha parou ali. Aí uma joguinha, é levinha, não é? Não é, irmão? Uma para quem andou de 400, uma joguinha é brincadeirinha. Mas ô trem pesado. Ô coisa pesada, não conseguia levantar direito. Aí levanta ela, aí eu tô, quando me percebo eu tô ao contrário. E aí então começa a vir carro. Jesus, Espírito Santo, ajuda. Consegui, estou virado para lá, o cara para, porque ele viu que eu estava em situação difícil. E aí, bem, né, fazendo essa curvinha assim, consegui, e ainda queria ir para a calçada, mas era dessa altura aqui assim, esse beiral aí, como chama? Então, era alto. Aí tive que caminhar mais um pouquinho até ali, mais ou menos onde está a irmã ali, aí saí. Aí deu uma respiradinha, mas já estava um frio, não estava frio aquele dia? Eu estava pingando, suando. Nossa, cheguei aqui. O que eu vou fazer?
Não teve jeito. Imagine uma pessoa empurrando uma joguinha, porque entre dali, voltar para casa e ir até a fábrica é a mesma distância. Então resolvi, vou empurrando mesmo. Vou empurrando, ok. Consegui chegar lá, patinando. Vou bater o meu cartão, está lá o cachorro já. Anotando os nomes, inclusive o meu. Aí, quando vai ver o relógio, 8:01. 8:01. Eu vou marcar o meu cartão, o cachorro fala, põe do lado de lá. Eu preciso bater o cartão? Não, põe do lado de lá. Pus do lado de cá, sem bater. Puxa aqui uma gavetinha, me dá um papel, preenche o papel e entrega lá. Entrega para o seu chefe. Aí, eu peguei o papel escrito em kanji, né? Mas aí, bom, deve ser data, deve ser horário, deve ser nome, e fui escrevendo. E daí tinha um campo. O que eu escrevo aqui agora? Tem um monte de... No Japão circula, né? Aí eu ia colocar lá, li lá, sonoti. Sonoti é ótimo, né? Sonoti, vou colocar isso aqui. Aí alguém fala, não, leva para o chefe, deixa ele escrever. Aí eu vou lá, levo, deixo ele escrever. Isso aconteceu comigo. Estou falando tudo isso, a experiência que eu tive. Eu tinha todos os motivos para murmurar, tinha todos os motivos para falar aquelas palavras que a gente outrora costumava falar. Tinha todos os motivos para nem ir trabalhar, mas com confiança, firme, continuei. Só quando depois eu desço assim para a sessão, eu começo então a sentir as avarias. Porque eu dei uma olhadinha na motinho. Parece que riscou um pouquinho, risca, né? Parece que acho que esse escapamento não era assim. Acho que era diferente, mas tudo bem. Deixei lá, estava funcionando, deixei lá. E aí comecei a sentir umas avarias. Nossa, parece que está doendo aqui. O braço, onde caiu. Parece que está doendo. Aí eu comentando com um colega, nossa, caí da motinho, vou ver a avaria aqui. Aí consegui levantar o casaco e quando ele vê, está sangrando assim, sabe? O braço sangrando. Rapaz, vai lá, fala com alguém. Vamos trabalhar e tal. E ele ficou com isso. E eu estou lá trabalhando. Daí um pouco eu começo a me movimentar e começo a sentir uma dor aqui. Bem aqui. Rogério já teve essa experiência, boleiro, né? Lá em São Paulo tinha uma falta que a gente falava assim, tomei uma paulistinha. Como que era paulistinha? A pessoa vem dar uma joelhada, um chute, o que for aqui. Zé Roberto Cunhoca acho que também já sentiu isso aí. E ele fica uma bola assim. Quem já teve essa experiência, na hora fica uma bola. E é dolorido. Pensa numa dor. E aí, você deveria ficar imobilizado, mas eu fui trabalhar. Então, tive que, com dificuldade, trabalhar. E aquele dia ainda, para ajudar, zangueou. Legal, né? Até 7 horas da noite, tá bom. Não. Hoje é até as 9:30 da noite. E o meu colega lá, ele chegou lá para mim, ver como que é o inimigo atuando na vida do discípulo de Jesus. Então, rapaz, se eu fosse você, eu já vi aí que você não está bem. Se eu fosse você, fala lá, chama alguém, fala que você caiu da moto, eles vão te levar para o hospital, e aí você vai ser medicado, e ainda eles vão te pagar o dia, você não precisa trabalhar até as 9:30 da noite. Obrigado. E continuei trabalhando. Em casa, eu vou ver as avarias direito. E realmente estava feio. Mas olha só a contramoeda de tudo isso. Fisicamente eu tive uma experiência.
E também tive uma experiência pessoal. Não reclamei, agradeci ao Senhor, porque não tinha ninguém, não podia ter acontecido uma proporção muito mais maior. Então, a proteção de Deus já estava ali por causa da oração preventiva. Amém? Mas aí, de noite, eu fico sabendo, então, por que eu tive essa experiência. Então, meu filho, pela cara dele, ele vem me contar. Ô pai, eu vou te contar, então, o que aconteceu comigo. Falei, nossa, você também caiu, filho? Não, não. Eu logo que acordei, 6 e pouco, 6 e meia, eu escutei: se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não procrastine, não negligencie. Desde que eu levantei, eu escutei, parecia uma voz, falando assim: então, fala para o teu pai não ir de joguinha hoje, porque o pneu não é de neve. Adivinha se ele me falou? Não falou. Daí já tinha acontecido, ele foi trabalhar, graças a Deus com ele não aconteceu, com outros lá aconteceu, mas com ele não aconteceu nada. Daí, no QQ das 10 horas, ele fala assim, no QQ das 10, o pensamento foi em você, pai. E a mesma vozinha disse assim, então, manda um e-mail para o seu pai ou liga para ele para ver se ele está bem. Ele, está bem, claro, meu pai está bem. E não ligou. Quando foi meio-dia, outro QQ, ou 1 hora de almoço, não é? Então, manda um e-mail para o teu pai ou liga para ele para ver se ele está bem. Ele ligou? Não. Não ligou. 3 horas da tarde, a mesma coisa. Ele ligou? Ele mandou e-mail? Não. Como ele chegou antes de mim, e dão a notícia para ele, imagine a cara do menino. Imagine se fosse com você. Imagine se fosse com teu filho. Imagine se fosse com tua esposa. Imagine se fosse com teu irmão. Imagina. Deus está falando contigo, você não está ouvindo. Graças a Deus o Senhor estava com a mão. Mas se não tivesse, a história poderia ser outra. O próprio pastor já comentou que ele, indo de volta para Londrina, precisava fazer um desvio para Campos do Jordão, porque o Espírito Santo estava avisando. Ele não foi. E aí, então, a consequência daquele episódio não foi tão boa como essa. Então, que lição que nós precisamos tirar daqui? Nós precisamos que Jesus está aí para nos proteger. Jesus está aí para nos ajudar. Essa voz, ela é real na minha e na sua vida. Mas a palavra diz, nós somos filhos da desobediência. Essa palavra está dando essa mensagem para nós. Então toda vez que nós ouvimos a voz do Senhor, do Espírito Santo que habita em vós, que habita em mim, então nós precisamos ouvir. E ouvir e nortear os nossos pensamentos. Porque se ele norteia os nossos pensamentos, norteiam também condutas, ações, atitudes. Não é? Então, nós precisamos avançar, precisamos crescer em santidade. Para terminar, essa palavra, não é? Essa palavra traz que muitos, naquele episódio com Moisés e Arão, muitos não chegaram à terra prometida. Muitos pereceram no deserto. E ele diz a causa.
A palavra de Deus diz a causa. Muitos pereceram. Por quê? Por causa da incredulidade. Ouça, o pilar que o inimigo está fazendo aqui nesse caminho, o pilar que ele está derrubando, fundamento, é a nossa fé. O inimigo está derrubando a nossa fé. Consequentemente, nós estamos virando crentes em Deus, às vezes em Jesus, mas não estamos pavimentando, porque nós não enxergamos verdadeiramente a vida eterna e a vida em abundância. Então muitos estão perdendo essa estrutura. Essa estrutura está ruindo. Essa ponte, esse caminho, essa verdade está ruindo. Estamos ficando sem Jesus. Então, começa a acontecer coisas. Por exemplo, falsas doutrinas. Se Jesus é a verdade, o caminho, a vida, então, como Jesus pode ser um profeta? Às vezes nós ouvimos por aí, quem é Jesus? Jesus é um profeta. E a pessoa está carregando uma Bíblia. A pessoa está carregando uma Bíblia. Então por que nós precisamos crescer em santidade? Por que nós precisamos ser santo? Nós precisamos, mainite, todo dia, extrair daqui verdades nas nossas vidas. Para que quando nós ouvimos por aí o que são heresias perante as palavras de Deus. Por exemplo, quem conhece a Bíblia King James? Quem conhece King James? Alguns conhecem a King James. Agora, quem conhece uma Bíblia que anda circulando, chamada Queen James? Quem conhece? Olhando por fora é uma igualzinha a essa. Uma Bíblia. Está circulando. Queen James. Traduzindo, Rainha James. Alguém já viu essa? Está circulando. E onde está circulando? Naquela igreja onde estão congregando pessoas que não são nem homens e nem mulheres. Aí se você olha a palavra de Deus, Deus fez o homem e fez a mulher. Deus fez algum ser diferente de homem ou mulher? Não fez. Então, se existem esses que se dizem que não são nem homem nem mulher, é incrível que no campo de gênero só podia ter 2 campos. É incrível, nos formulários tem homem, mulher, e tem lá um campo em branco. Então, nós precisamos nos firmar com confiança na verdade de Jesus. Porque senão, o que tem acontecido? Apostasia. Muita gente voltando ao estado original. Muita gente crendo em Deus, mas um Deus de longe. Um Deus morto. Um Deus que não é a nossa esperança. Então nós precisamos realmente nos firmar, como diz essa palavra, para permanecermos na presença de Deus. Precisamos nos firmar no amor de Jesus Cristo. No amor de Deus. Esse amor que foi capaz de dar o seu único filho para fazer uma única vez, esse sacrifício, para levar cativo o nosso problema. E o nosso problema não tem outro nome. Nós podemos dizer, não seja o pecado. Então, eu quero pedir aos amados que se coloquem nesse momento, diante do Senhor, para que nós possamos
clamar a Deus pelas misericórdias, não é? Clamar pelas nossas vidas, que nós consigamos prosseguir firmes, sem dar brechas, sem dar motivações para que o inimigo possa agir, quebrando o nosso fundamento fundamental, que é fé. Porque nesses dias, a apostasia está ocorrendo em muitos lares, está ocorrendo em passos largos, né? As pessoas estão descrentes, as pessoas estão crentes em tantas coisas, mas se esquecendo realmente de Jesus Cristo. Então, que nós possamos considerar a Jesus Cristo agora, hoje, nesse momento. Se você, por um momento, tem se sentido vacilante, é o momento agora de se colocar diante de Deus, se colocar diante de Jesus, clamar a Ele, não é? Misericórdia, perdão, porque quando nós fazemos isso de forma sincera, Ele pega os nossos pecados e joga no fundo do mar. E não há mais condenação. Amém? Então, se coloque diante de Deus, não é? Se tiver alguém tocar um teclado, ou se tiver aí um louvor, aí tem um louvor ali, o irmão vai colocar, não é? Vamos nos colocar na presença de Deus, debaixo dessa palavra, orarmos e clamarmos ao Senhor. Amém?